Boa noite, meu nome é Aleph Souza, sou da TV Dejado do Setor 18. Estamos aqui com o pastor Altair Germano para ele responder algumas perguntas, já que ele é pastor e pedagogo, para orientar alguns jovens cristãos em relação ao sexualismo. Pastor, caso o cristão já tenha se envolvido em carícias no namoro ou até mesmo chegado à prática sexual, o que isso pode afetar relacionado à vida espiritual dele, à vida social e à vida emocional? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês da alegria de poder estar aqui participando desse programa. A informação que tenho é que é coisa muito nova e oro a Deus para que esse canal de informação e comunicação ele seja motivo de bênção para a juventude da igreja aqui, do setor, em primeiro lugar, e por extensão a todos aqueles que forem alcançados. Parabéns pela iniciativa. Falar sobre sexualidade e juventude é algo muito importante, principalmente em tempos pós-modernos, onde os valores morais judaico-cristãos estão sendo relativizados. Essa primeira pergunta que você me faz, ela ao longo dos anos tem sido muito abordada em palestras e ministrações na área do namoro cristão, do noivado e casamento. E tem sido unânime o ponto de vista de que o processo de intimidade no relacionamento de namoro, em termos de avanços, de carícias, traz a médio e longo prazo algumas dificuldades fora ainda ou dentro do próprio casamento, porque segue-se a isso o sentimento de culpa e por mais que por vezes os jovens confessem os seus pecados e mudem de comportamento e Deus os perdoe inclusive, mas uma coisa muito difícil para o ser humano é se perdoar. E, inclusive, na prática, analisando alguns casos, muitas vezes essas carícias e intimidades do namoro e do noivado, em momentos de conflitos na vida conjugal, são lançados em rostos. Um ou outro, por vezes, aponta determinadas situações. Mas e isso se dá ao fato de que tudo aquilo que a Bíblia orienta e de repente não é observado, de alguma forma vai promover um mal para o indivíduo. Então, sem dúvida, repito, a médio e longo prazo, fora ou dentro do casamento, só coisas negativas vão produzir esse tipo de comportamento entre dois jovens cristãos. O senhor falou em relação aos novos tempos agora. Nós vivemos numa banalização do sexo, em meio da sociedade que nós vivemos. Qual o valor da castidade hoje para o cristão? A gente vive uma banalização tão grande que eu sou do tempo que banalizar era ficar, hoje é pegar. Avançou muito. Só contar um testemunho para vocês. Eu participei de uma palestra de adolescentes e nessa palestra, ao final, eu deixei aberto para responder algumas perguntas. Só tinha crente no auditório. E uma das perguntas que me chegou às mãos foi o seguinte: pastor, um jovem crente pode começar a fazer sexo com quantos anos de idade antes do casamento? Eu fiquei sem entender direito e entendi ao mesmo tempo. Foi daí que surgiu a ideia de escrever e de falar um pouco sobre essa questão do valor da castidade, da virgindade à luz da Bíblia. A Bíblia é clara em relação a isso. De Gênesis a Apocalipse, castidade e virgindade falam de pureza, pureza moral. Da perspectiva bíblica, uma orientação de que a única instituição que legitima a intimidade sexual entre um homem e uma mulher é o casamento. Fora disso, cai no pecado, cai na imoralidade, cai na banalização, cai na exposição do corpo, que é o templo de Deus. E desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vê nuances disso e textos muito claros. Mesmo antes de existir a lei, porque a lei é muito clara quando foi dada aos judeus em termos de uma ética sexual que orientava e valorizava a virgindade, mas antes da própria lei, por exemplo, o jovem José, quando estava na casa do Potifar, que foi assediado por sua mulher, pela mulher de Potifar,
uma das coisas que ele diz para aquela mulher é que ele não teria coragem de pecar contra o seu Deus. Olha, não tinha lei, mas havia uma consciência instaurada em José que compreendia que aquele tipo de atividade sexual fora do casamento, porque não era casamento, e com a mulher casada, ia de alguma forma desagradar a Deus. Quando a juventude do mundo greco-romano, quando escrevendo para o mundo greco-romano na carta, uma das suas cartas a Coríntios, quando Paulo orienta os jovens a lidar com o abrasamento ou com os impulsos sexuais, ele diz o seguinte: se é para viver abrasado, é melhor casar. Ele não diz é melhor pegar. Ele não diz se prostituir aí, vai na onda da visão dos jovens gregos romanos da época. Não, ele diz não. Se é para controlar, para administrar essa coisa de abrasamento, do impulso sexual, o casamento é o canal. Agora, obviamente, não se deve casar só pensando nisso. O sexo faz parte do casamento, mas nem é o principal e nem é tudo. Mas é no casamento que a sexualidade é legitimada à luz da Bíblia. Pastor, mesmo casado, quais os cuidados que os casais devem tomar para não banalizar, para não se parecer com o mundo, como o apóstolo Paulo falou lá na Carta dos Romanos? Da perspectiva da sexualidade a dois, o mundo vive um vale tudo. Verdade. E para um casal cristão não vale tudo. Nesse não vale tudo, o que vai nortear um casamento saudável da perspectiva da sexualidade, primeiro, é uma consciência de que a sexualidade é algo para se viver, acima de tudo, no que diz respeito a promover prazer para o outro e não para si, a princípio. Segundo, é um prazer respeitoso, que respeita os limites do ato sexual, da perspectiva natural do ato sexual e respeita o limite da consciência do outro. Um prazer recíproco. Recíproco. E um respeito recíproco. Marido e mulher precisam conversar sobre essa questão da sexualidade, porque alguma coisa na questão da sexualidade pode ser bom para um e não bom para o outro, pode ser confortável para um e não ser para o outro. Então, no casamento, sexualidade é uma pauta que deve ser observada no diálogo entre os casais. Observando a Bíblia e esse respeito mútuo é um bom caminho. Bom norteamento, né? Pastor, uma pergunta que gera muita polêmica hoje em dia, principalmente no amparar do jovem: masturbação é pecado? A masturbação é pecado porque é um ato egoísta. A sexualidade, com base na pergunta até anterior, não foi algo feito a princípio para a própria satisfação, mas no sentido de se promover bem para o outro também. E outra coisa, a masturbação é pecado porque, além de ser um ato egoísta, vou citar alguns fundamentos para a minha resposta. Primeiro, ela de alguma forma não cumpre com o propósito de Deus no sentido de procriação. Ela é um ato egoísta porque não visa promover bem para o outro, é bem para si mesmo. E terceiro, um grande conferencista e escritor antigo dizia o seguinte: ninguém se masturba da perspectiva masculina, por exemplo, pensando num poste, nem num carro. Se masturba, tem mulher na cabeça. E Jesus disse que só olhar e desejar já pecou, já entra em adultério ou numa prática de sexualidade reprovada pela Bíblia. Agora imagina, pensar e masturbar-se fundamentado nesse pensamento. Então, se só o pensar já compromete a questão da pureza sexual do ser. Quais os cuidados que devemos tomar em relação à apelação constante do lado da sensualidade, no caso a pornografia, na TV? Quais os cuidados o cristão em si tem que tomar para não se desviar do foco? Essa questão da pornografia é muito grave, porque nós somos, de fato, bombardeados. A expressão é muito pertinente. A gente assiste TV e no comercial tem sexualidade envolvida. Vai vender um carro, bota mulher nua. Vai vender cerveja, mulher nua. Você passa na rua, outdoor, mulher nua. Vai na banca de revista, mulher nua. Abre a internet,
pop-outs ou outro, mulher nua. Então, mesmo não intencionalmente, nós estamos expostos a esse apelo da sexualidade. Questão fundamental, não ir atrás disso. Outra, não alimentar isso. Então, é praticamente inevitável a exposição, é inevitável, porque é pública. Agora, o que pode ser evitado é a procura disso e a alimentação desse despertar inicial pelos diversos meios. É bom salientar que a pornografia ela pode promover um vício, e já foi comprovado cientificamente que a área do cérebro afetada que desencadeia o vício por pornografia, por vídeos pornográficos, por imagens pornográficas, é a mesma área do cérebro que é ativada com o uso de drogas. Então, a pornografia causa dependência, tanto quanto a cocaína e o crack. Por isso, tratar de alguém que viciou-se em pornografia, praticamente o caminho mesmo de tratar de alguém que viciou-se em crack ou cocaína ou outra droga. Então, para quem não quer ser escravo da pornografia, não dar o primeiro passo rumo a essa coisa é fundamental. O senhor, no segundo tópico, citou meio que um casamento precipitado. O jovem, hoje em dia, para não pecar, acaba casando, mas quando chega lá na frente, vê que errou em ter casado. O cuidado para saber qual é a pessoa certa, para não só casar pelo motivo do sexo. Quais os cuidados que um cristão tem que tomar? Primeiro é não ter pressa. Se a coisa está difícil, vai correr na beira da praia, caminhar na calçadão, vai gastar essa energia de algum jeito, vai ler um livro, ocupamento com alguma coisa. O problema é que tem muito jovem desocupado e quando se ocupa com coisas que sempre tem esse apelo da sensualidade. E namoro entre dois jovens, querido, é o seguinte, ou você estabelece alguns limites, ou quanto maior a proximidade, mais desejo de estar junto e aí vai. Enfim, é tentar da melhor maneira possível não permitir que o namoro alimente já esses impulsos. E para não haver um casamento precipitado, muito diálogo, muita conversa, sair em grupo, envolver-se em atividades da igreja. Então, é focar o pensamento e a mente e envolver-se em atividades boas e isso, atividades que ocupem a mente e que fortaleçam o corpo, no sentido de distribuir aí a força do jovem. Eu escrevi jovem porque sou forte, mas tem que ter muito cuidado nisso. O senhor também no primeiro tópico citou o termo ficar, que era de um tempo que o povo não sabe o que é ficar hoje mais não, só sabe o que é pegar. O ficar ou se pegar, tem algum embasamento bíblico que proíbe essa prática? O fundamento bíblico da relação entre duas pessoas em qualquer nível é o compromisso. Deus é um Deus que exige compromisso com Ele e um Deus que se compromete com a gente. Essa relação de compromisso entre o homem e Deus é padrão para os relacionamentos de compromisso entre homem e homem, entre homem e mulher. Homem e homem nada tem a ver com a questão da homossexualidade. Nas amizades, nos contratos, etc. E o ficar e o pecar não envolve compromisso. Envolve um descompromisso. E se envolve descompromisso, fere um princípio bíblico. Fere um princípio bíblico, é pecado. Agora, só para encerrar, só umas considerações finais em relação a esse tema, que é um pouco que tabu no meio do cristianismo, e em relação à nossa TV que está começando hoje. Isso é pressão que estão dando já? Não. Não, só uma consideraçãozinha final em relação à TV e o tema imposto hoje foi sexualidade. Quero parabenizar. No espaço que se tem, não dá para expandir muitas ideias, mas há muita coisa boa escrita e produzida, tanto na internet como em livros, que pode ajudar o jovem a compreender mais essa realidade e saber conviver com ela. A vocês que estão organizando, ao pastor da igreja, o pastor Wilson, que tem apoiado vocês, a liderança da mocidade local, parabenizo mais uma vez, e que vocês sempre sejam, o tempo todo, esses jovens assim, bênção para a obra de Deus, bênção um para os outros. Deus abençoe vocês e a todos um casamento muito abençoado. A paz do Senhor, pastor. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Obrigado.